sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar em The Death Ramps? Uma banda secreta, mas que tem uma ligação aí bem íntima com uma outra banda bastante famosa, com elas até mesmo lançando singles juntas e tendo uma história curiosa que até mesmo se confunde com essa banda aí que é a mais conhecida, até mesmo chegando ao ponto de quase ter ganho o nome da The Death Ramps. Caso não conheça a história, eu quero saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, primeiramente queria dizer aqui que para os fãs da banda Arctic Monkeys essa história que eu vou contar provavelmente não é uma novidade, mas muitas pessoas que conhecem, gostam deles e de suas músicas talvez nunca tenham ouvido falar em The Death Ramps. E como a história dessas duas bandas se misturam, então vamos lá contar tudo isso. Pois é, no ano de 2007 o Arctic Monkeys já era uma banda conhecida, apesar de estar ali mais ou menos no início da carreira. Isso porque apesar da banda ter sido formada em 2001, eles ficaram conhecidos aí, famosos mesmo, a partir de 2005, principalmente a partir do lançamento do primeiro single deles junto com a Domino Records, que foi a música I Bet You Look Good on the Dance Floor, que foi a música mais vendida no Reino Unido no mesmo mês. Coisa que fez com que eles aparecessem até mesmo na capa da tradicional revista de música New Musical Express. Assim, foi logo em janeiro de 2006 que eles lançaram outro single que também ficaria muito famoso, que foi o When the Sun Goes Down, que novamente atingiu as primeiras posições em vendas no Reino Unido. Porém, seria ainda um pouco mais pro fim desse mês que eles lançariam o seu primeiro disco, completo mesmo. Isso ainda pela Domino Records, que foi o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, que tinham ali os singles lançados por ele anteriormente, que tinham sido sucesso e uma série de outras músicas. E aí sim, foi nesse momento que eles estouraram de verdade, passando a ficar conhecidos mundialmente, batendo recordes de venda, aparecendo nos topos das paradas de diversos países e vendendo mais de 300 mil cópias só na primeira semana, ou seja, foi um sucesso total. E agora, se você não conhece a história, você pode estar se perguntando, mas por que raios eu tô falando do Arctic Monkeys se o vídeo seria sobre uma banda chamada The Death Ramps, certo? Pois é, mas a verdade é que essas duas bandas têm tudo a ver uma com a outra. Afinal, o Arctic Monkeys é a tal banda famosa lá que eu falei na introdução do vídeo, e é meio que a partir de agora que a história aí dessas duas bandas começam a se misturar. Isso porque após o lançamento aí desse disco, eles continuaram lançando outros singles e EPs com as músicas novas ali que eles vinham fazendo. Ainda mais que nesse momento aí eles estavam em alta, então eles tinham que aproveitar ali mesmo o momento, né? Como por exemplo a perruda Forca Arctic Monkeys, lançada em 2006 e que também vendeu muito, apesar de não ter tocado tanto nas rádios por conta do número de palavrões que tinha ali nas músicas, tá? E foi logo em abril de 2007 que eles lançaram então o seu segundo disco, que foi o Favorite Words Nightmare, que novamente bombou demais, aparecendo em diversas paradas de sucesso pelo mundo inteiro. Com eles então mantendo aí essa estratégia de continuar lançando singles e EPs mesmo depois do disco para conseguir se manter em alta. Assim então nos meses seguintes eles lançaram 3 singles de músicas que estavam nesse disco, sendo eles Brainstorming em abril, Fluorescente Adolescente em julho e Ted Picker em dezembro. E é justamente nesse último single aí que essa história começa. Isso porque o single Ted Picker foi lançado em um disco de vinil, coisa ali que era até que meio comum ainda nessa época. Então, como um bom disco de vinil, ele também tinha músicas em seu lado B. E nesse caso aí, o lado B dele tinha outras 3 músicas chamadas Neros, Bad Woman e The Death Ramps, que não eram creditadas ao Arctic Monkeys, mas sim a uma outra banda chamada justamente The Death Ramps. O mesmo nome lá de uma das músicas mesmo. Foi então nesse momento aí que muita gente começou a ficar curiosa sobre que banda era essa. Afinal, ninguém nunca tinha ouvido nenhuma música deles e talvez nem mesmo da própria banda em si. Com muita gente aí achando que poderia ali se tratar então de uma banda de amigos do Arctic Monkeys que eles estavam tentando promover, colocando ali então as músicas deles junto com o single da própria banda, né? Porém, apesar de plausível, né, a história real não era essa não. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder já a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, então como eu disse, foi depois aí do lançamento desse single do Arctic Monkeys, que tinha as músicas do The Death Ramps em seu lado B, que muita gente ficou curiosa ali pra saber um pouco mais sobre essa banda, que tinha boas músicas, e que de certa forma era até mesmo um pouco parecida ali com a sonoridade do próprio Arctic Monkeys. Então a Domino Records, que foi a gravadora que lançou aí também esses singles, começou a ser questionada sobre a tal banda. Porém, eles
nunca davam ali uma resposta muito clara sobre quem eram os responsáveis por aquelas canções. De certa forma ali meio que tratando ela como se fosse uma espécie de banda secreta que ninguém poderia saber quem eram os integrantes dela, aumentando assim cada vez mais a curiosidade das pessoas em cima disso, né? Claro. Porém, pra felicidade aí das pessoas, esse segredo aí não demorou muito tempo pra ser revelado não, tá? E na verdade as pessoas já entenderam ali quem eram os integrantes dessa banda depois de uma dica nem tão sutil assim, que a própria gravadora deu uma declaração que eles deixaram em seu site justamente sobre a The Death Ramps, já que nessa declaração eles diziam: infelizmente não fomos permitidos a revelar a verdadeira identidade do Death Ramps, mas um passarinho contou que eles não são uma banda com um certo romance, piscada, piscada. Sim, tava escrito piscada, piscada lá no site mesmo. E talvez o que eu falei aqui nem seja uma dica tão boa assim, mas quando a gente traduz pro inglês, que foi a língua aí, né, em que essa nota foi publicada, o finalzinho fica o seguinte: They are band with a certain romance. Certain Romance, que é o nome de uma das músicas mais conhecidas do primeiro disco de quem? Do Arctic Monkeys. Ou seja, The Death Ramps e Arctic Monkeys eram a mesma banda. Com isso tudo aí então não se passando apenas de uma brincadeira deles mesmos. Quer dizer, na verdade mais ou menos, porque The Death Ramps quase foi o nome do Arctic Monkeys. Inclusive a própria banda aí já tinha dado uma série de dicas sobre isso. Com esse nome aí aparecendo bem grande em um anel que o vocalista Alex Turner costumava usar, com eles aí então na verdade nunca tendo tido a intenção de verdade aí de esconder toda essa história. Sem contar que ainda existe aí uma referência ao nome da banda no clipe Suck It and See, lançado por eles em 2011. Ou seja, eles queriam deixar em tudo quanto é lugar mesmo, né? E segundo o próprio Alex, em uma entrevista em 2013, ele disse que esse era o nome que ele sempre achou o mais legal pra dar uma banda. Ainda mais que tinha a ver ali com a história dos próprios integrantes, né? Que se conheciam desde criança. Ele disse que eles costumavam ali andar de bicicleta por entre árvores que ficavam em pequenas colinas. Porém, que nessa idade aí, quando eles tinham ali cerca de uns 6 anos de idade, essas pequenas colinas pareciam, na verdade, rampas da morte. Ou em inglês, Death Ramps, né? E daí então que veio o nome para essa banda. Ele diz ainda que foi quando eles convidaram outras pessoas para participar de suas gravações, como por exemplo o guitarrista Richard Hawley e o vocalista Miles Kenney, que surgiu aí então a ideia de fazer um projeto paralelo que eles chamaram de The Death Ramps. E isso meio de brincadeira mesmo, mas depois eles acabaram achando legal, então lançaram aquelas músicas sobre o nome da banda The Death Ramps. Inclusive, segundo ele ainda, todos os integrantes da banda e os convidados têm um anel com o nome da banda, que foi feito pelo joalheiro The Great Frogs, que é de Londres e é amigo deles. No final, a banda aí com esse nome lançou um total de 5 músicas apenas, com outras músicas aí mantendo essa tradição e também sendo lançadas em lados B de singles do Arctic Monkeys, sendo elas a Little Illusion Machine em 2011 e You and I em 2012. Porém, desde então aí o projeto tá meio parado e eles não lançaram mais novas canções. Sem contar que as músicas aí lançadas como The Death Ramps hoje em dia foram incorporadas e são consideradas como sendo mesmo do Arctic Monkeys. Isso inclusive nos streamings e canais oficiais da banda, tá? O que faz então com que muita gente entenda que eles realmente não vão mais voltar com esse nome. Porém, apesar disso, aí o Alex Turner, de novo, ele já falou aí em entrevistas que tem o desejo de voltar com esse projeto, só que dessa vez aí trazendo vocais femininos e que ele vinha pensando bastante nisso. Mas, infelizmente, aí essas entrevistas foram dadas também em 2013, então já faz aí mais de 10 anos e a gente não teve nenhuma novidade sobre isso. E no final, inclusive, The Death Ramps acabou virando ali uma espécie de apelido do Arctic Monkeys. Inclusive, é possível encontrar aí pela internet e lojas, pôsteres e camisetas chamando eles dessa forma. Como se fosse ali, sabe, Arctic Monkeys conhecido como The Death Ramps ou The Death Ramps conhecido como Arctic Monkeys. Então, com isso tudo, talvez de fato aí, eles tenham desistido aí de fazer novas músicas como The Death Ramps e talvez tenham até mesmo já se transformado mesmo em uma única banda só, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostaram já deixa essa joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, você sabia que o The Death Ramps é o Arctic Monkeys e que o Arctic Monkeys é o The Death Ramps? E se você é um grande fã da banda e já conhece isso tudo e quiser complementar também, é só deixar aqui embaixo, tá bom? Aqui do Zé está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!